Alô, Charla 10, a parada é a seguinte, peça sua forneria original, franquias espalhadas por todo o Brasil. Eu queria perguntar assim, se aquele boom do MMA que a gente teve tirou muito foco de gente, de atleta, ou de muita gente procurava academia, mas pensando em fazer o jiu-jitsu como uma base para fazer MMA. Isso você tem como dizer assim, o jiu-jitsu perdeu competidor de alto rendimento que foi pro MMA que poderia estar disputando o Mundial. Por exemplo, chegando a medalhar mundial pro jiu-jitsu. Eu acho que foi muito bom pro jiu-jitsu, né? O boom do UFC. Porque você tá falando de jiu-jitsu o tempo inteiro pra uma galera que nem pensava em jiu-jitsu, né? Então você tá furando uma bolha. Isso é maravilhoso. Agora, é claro que você perde alguns atletas que estavam no jiu-jitsu e que vão pro MMA. Porque também você ganha muito mais no MMA. Dinheiro, né? Tipo, grana. Aí a pessoa fala, pô, tô me dedicando aqui pra caramba no jiu-jitsu. Se eu for pro MMA, eu vou ter a chance de, sei lá, ficar milionário, porque no jiu-jitsu é muito difícil isso acontecer, como atleta, né? Então, a gente perdeu algumas coisas aí, mas aí a balança, acho que é uma balança positiva. Então, assim, acaba que acontece. O nome do jiu-jitsu continua muito acho que o nome do exaltado. jiu-jitsu começa muito exaltado. Muitas pessoas começam a procurar o jiu-jitsu porque assistem uma luta do UFC ou de MMA e que ouviram falar ali, viram uma finalização, falam, pô, que legal, quero aprender. E, ao mesmo tempo, você não tem como você lutar MMA sem saber jiu-jitsu. Então, mais atletas de outras modalidades começaram a procurar o jiu-jitsu. Então, foi positivo. Eu vejo como um saldo de alto positivo. nível do jiu-jitsu, hoje a gente sabe que é uma diferença até bem discrepante em relação ao lutador de MMA, né? Porque não... O MMA... Não, entendo. Você tem... Grana que você tá falando? Ou Não, de... grana. Grana, de verbo A e tal. gente tem competições no Dubai, Abu Dhabi, que pagam muito bem, mas não tem a mas não se constância compara. do MMA. Nem se né? compara. Por exemplo, Paga muito bem $50 mil. Esse é o teto. Entendeu? O competidor de alto nível do jiu-jitsu, pra ele ter uma estabilidade financeira legal, ele pode só lutar ou ele precisa, por exemplo, criar academia, ele precisa ter ser palestrante, de repente, ele precisa complementar a renda dele em outros locais ou... Eu, como atleta, sempre precisei dar aula pra poder bancar a minha carreira como atleta, tá? Mas hoje a gente já vem de uma geração que consegue se manter melhor, né? Sendo atleta. Mas você conta, eu não sei nem se eu conto numa mão, os que realmente, assim, vivem bem. Tipo, viver bem, assim, tão bem de grana, tem carrão, tem apartamento, correspondente a um sabe? atleta de alto nível, né? Exato. Assim, são pouquíssimos. Eu vou falar de Gordon Ryan, que é o cara do Submission hoje, né? Que é o campeão atual do ADCC, que é esse campeonato mundial de Submission. Ele realmente tá muito bem, mas ele dá aula online. Então, assim, ele tem que dar aula pra compor a renda dele. Né? E aí você tem outros no jiu-jitsu que tô pensando aqui, mas a maioria dá aula, tem que dar aula. E vive lá fora, né? A maioria. Aqui no Brasil você tem algumas meninas, né? Tem a Bia Basílio, tem a Gabi Peçanha, tem a Ana Rodrigues, que vivem aqui, né? E aí tem o Mika Galvão também, que é um menino que tá indo muito bem, que mora aqui no Brasil. Tem o Eric Muniz também, campeão mundial, mora aqui no Brasil. Mas assim, tem que dar aula, tem que equilibrar ali. Não é uma coisa assim, eu posso viver do jiu-jitsu sendo atleta e não preciso mais pensar em nada. É difícil. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.